Senhor nosso Deus, a quem nos foi dado o privilégio de Te chamarmos de Pai, nós oramos, Senhor, para que mais uma vez a Tua presença, a Tua visitação entre nós se torne concreta, se torne real. Nós oramos pela Tua presença entre nós, na pessoa do Teu Espírito, cumprindo a promessa de Jesus, de que Tu Te farias presente onde 2 ou 3 se reúnem no Teu nome. É sempre nessa expectativa, debaixo dessa promessa, que nós nos reunimos como Teu povo, como igreja do Senhor. E nós precisamos, ó Deus, dessa presença Tua, dessa manifestação, desse Teu falar nas nossas vidas. Nós não podemos e não queremos ficar alheios a isso, mas nós queremos ser guiados pelo Senhor em tudo que fazemos, em todos os movimentos que fazemos individualmente como pessoas, mas também como corpo, como igreja. Por isso Te pedimos que mais uma vez possamos experimentar daquilo que Tu tens para fazer nas nossas vidas aqui nesse lugar. Vem sobre nós, derrama a Tua presença, derrama do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Nós oramos agradecidos, porque sabemos que o Senhor sempre atende às nossas orações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos reunimos na presença do nosso Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É um prazer para mim compartilhar algumas reflexões sobre a companhia imprescindível do Espírito Santo de Deus. E antes de a gente entrar nesse tema, companhia imprescindível, precisamos recapitular algumas coisas que o Daniel trouxe semana passada sobre promessa cumprida. O pastor Daniel falou semana passada que o tema do Espírito Santo é um tabu histórico. Temos traumas recentes de divisões e coisas que aconteceram. Mas precisamos falar sobre o Espírito Santo. Estamos buscando uma espiritualidade sadia e contagiante. E essa promessa que o Espírito seria derramado, ela foi cumprida, está registrado em Atos capítulo 2. E hoje podemos dizer que não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. É essencial, então, falarmos da dimensão do Espírito Santo de Deus, porque não falar é abrir mão de algo essencial para que a igreja seja igreja. Como Daniel falou, não é uma questão simplesmente de falar, de citar na teologia, mas de mover a igreja. Então, significa que precisa ter experiência com Ele. Palavra assustadora para alguns, experiência. Mas é necessário o movimento. Uma igreja não existe sem a presença ou companhia do Espírito Santo de Deus. E a promessa, ela já foi cumprida. Então, e essa realidade, ela não é só algo que aconteceu no passado, como no Pentecostes, mas que precisa nos atingir. E o Daniel Shaw termina perguntando sobre qual dimensão que a gente se enxerga. Porque somos igreja luterana da Trindade. Então precisamos crescer sob o âmbito, sob o aspecto dessas 3 dimensões: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, que aspecto nós deveríamos crescer? E seguindo essa linha de que a igreja não é igreja sem o Espírito Santo, é que falamos então de companhia imprescindível. Afinal, como vamos crescer espiritualmente sem a pessoa do Espírito Santo de Deus? Como as nossas próprias habilidades humanas? É com isso que a gente vai crescer? Com a nossa inteligência e capacidade cognitiva? Somente com isso? Sinceramente, como poderemos falar de Jesus se isso não surte efeito em nossa vida? Se nós não o experimentamos, vivenciamos? Se isso ficar só no âmbito intelectual?
Eu não estou falando aqui contra a racionalidade das coisas. Afinal, eu estaria indo contra a própria Bíblia. Sim, nós precisamos também de racionalidade. Mas espiritualidade sadia e contagiante precisa ir além de um mero âmbito intelectual. Precisa ser vivenciada, experimentada, à medida que nós vivemos o nosso dia a dia, ao longo da nossa vida aqui. Companhia imprescindível. Quando eu olhei o slide que o pessoal fez, eu gostei. É um foguinho ali, né? Me parece bem familiar. Na verdade, me lembra de várias coisas. Como vocês não sabem, já sabem, né? Eu imagino que tem alguns que não sabem. Eu vim de uma igreja pentecostal. Me tornei luterano quando estudei na FLT. E a minha turma de teologia, ela foi apelidada de Canelas de Fogo. Que tempo maravilhoso, que tempo interessante. A nossa turma, ela era uma turma super diversificada. Uns eram bem tradicionais, uns eram da Melk, outros do movimento Encontrão e outros pentecostais. Imagina as discussões teológicas e ênfases diferentes sobre o Espírito Santo de Deus, que riqueza! E a gente se dava bem, relativamente bem, a ponto de brincarmos uns com os outros. Eu lembro bem de que teve um certo dia, nós brincávamos muito um com o outro sobre, eu chamava eles de crente geladeira, isso no primeiro ano de teologia, eles me chamavam de penteca, canela de fogo, maçarico de Deus, aquela coisa toda, e a gente se divertia, né? Era muito legal, era uma coisa muito legal. E um dia eu estava na sala de aula, e o professor, era o Roger Vanck, muito estimado pela nossa turma e por mim. Estávamos conversando sobre o mundo pentecostal. E assim, as críticas começaram a ser ferrenhas, né? Para o mundo pentecostal, para os crentes pentecostais. E eu lá sendo massacrado, né? Indignado com as coisas. E biblicamente, teologicamente, eu não conseguia rebater. E aí ficava mais indignado ainda. E aí um dia, né, naquele momento ali, eu estava quase terminando a aula, eram as últimas aulas, a gente já ia para o almoço. Eu lembro que eu disse, gente, eu preciso falar uma coisa para vocês. E eles já sabiam que vinha uma pegadinha, né? Vinha uma brincadeira. Eu disse assim, eu tive uma revelação. Eu vi o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando. Eu vi eles conversando, pessoal. Tá bom. E o pai pergunta para o filho assim, filho, eu estava com saudade de visitar o Getsemane, o que tu acha? E o filho disse, não, Getsemane não traz boas lembranças, né? Eu morri na cruz e tal. Foi a caminho ali e tal, foi complicado. Que tal visitarmos o Éden? E o pai, não, o Éden também não traz boa lembrança, porque a queda do homem e tal. Então, perguntaram para o Espírito Santo, que tal visitar a turma de teologia do Canela de Fogo lá? E o Espírito Santo disse, eu acho que é uma boa, eu não conheço eles ainda, né? Pensa numa galera que me massacrou, né? E eu saí correndo, né? Obviamente, estava terminando, peguei porta fora e saí. E a gente se divertia, e para mim é sensacional falar sobre o Espírito Santo de Deus. Porque é imprescindível. É uma companhia imprescindível. Sim, é uma companhia indispensável. E eu tive o privilégio de ter essa presença, essa companhia desde quando eu nasci. E é dessa forma que eu acredito. Na minha vida, para mim, é vital, é notório, é fundamental o contato com Deus na pessoa do Espírito Santo. Eu vim de um mundo pentecostal, e quando a gente falava a frase Espírito Santo é imprescindível, tinha gente que glorificava e tinha gente que chorava. E tirando os exageros, glorificavam e choravam porque entendiam que o Espírito Santo de Deus é imprescindível. Ou as lágrimas vinham no rosto porque não tinha como conter. Por quê? Porque talvez o Espírito Santo era a única pessoa com quem ele poderia contar.
Eu disse que eu aprendi muito com os luteranos, por isso que me virei luterano, na minha formatura foi assim, né? O orador falando sobre cada um da turma e falou Josiel, nosso pentecostal luterano, e aí o pessoal começou a rir, eles não, já está luterano, né? E a primeira tarefa deles foi tentar me converter ao luteranismo, e foi muito engraçado, foi muito legal, porque conseguiram, né? Afinal de contas, virei luterano. O Espírito Santo, ele é responsável por conduzir as nossas orações a Deus. Ele é o Consolador, o responsável por nos dar dons, por nos transformar, por nos renovar, por nos fortalecer, por moldar o nosso eu, o nosso caráter, por produzir frutos que devem se fazer presentes em nossas vidas, por nos fazer crer, por nos convencer do pecado. Como não dar ênfase à terceira pessoa da Trindade? Como viver sem desfrutar dessa pessoa, sem o prazer de tê-lo em nós? Como então andar no Espírito ou viver no Espírito? Que espiritualidade temos? Cantamos, eu navegarei no oceano do Espírito, mas temos receio de profundidade. Como Daniel já disse, pelo mau uso que historicamente nos deixou com receio, nós temos medo de mergulhar nesse oceano. Uma vez eu estava num parque aquático com a minha mãe em Antônio Carlos. Eu sou natural de Florianópolis, né? E a gente estava lá. E eu lembro, essa história me marcou um pouquinho, porque sabe aquelas piscinas que começam no tornozelo e devagarinho vão chegando até a cintura? E eu avistei uma criança, e a criança saiu correndo em direção, né, àquela água no tornozelo, para ela já estava quase da cintura. E ela foi se esbaldando, mas era uma criança de uns 2 anos, por aí. Então eu já fui automaticamente para salvar aquela criança. Essa criança se jogou, e aí o pai me acenou atrás, disse, pode deixar. E aquela criança se esbaldou, e aí eu disse assim, interessante, quantos anos ela tem? Acho que era um ano e meio, 2 anos. Já caminhava, né? E eu disse assim, como é que foi essa adaptação? Porque ela não tem medo de água, né? Ela já simplesmente pulou. Ele disse assim, olha, faz mais ou menos uns 3 dias, 4 dias que a gente está aqui, morando aqui perto, e a gente vem todo dia. E no começo ela nem queria entrar na água. E depois ela molhou o tornozelo e foi se esbaldando. E o interessante dessa história é que o Espírito Santo de Deus está em nós, e nós podemos desfrutar dele. O que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, a porta se abre. Quando a gente pede a presença, a companhia do Espírito Santo de Deus. Espiritualidade saudável não tem a ver com superfície. É o nosso mote, né? Espiritualidade sadia e contagiante da CELT. Espiritualidade saudável não tem a ver com superfície, mas com profundidade. Espiritualidade contagiante só contagia quando o oceano do Espírito flui através de nós. Mas para isso é necessário um mergulho. Vamos ler Atos capítulo 1, 8. Está projetado aqui. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. E o interessante desse versículo é que eles estavam esperando a descida do Espírito Santo. Para serem testemunhas, e testemunha, nesse versículo, em grego a palavra martiria, martírio. Então eles estavam esperando receber o poder de Deus para chegar à morte por amor a Jesus Cristo. Não tem como ser igreja, não tem como ser cristão, não tem como acreditar, não tem como ser transformado, simplesmente por nossa própria inteligência humana ou capacidade. Não tem como ser capacitado ao serviço de Deus, sem a companhia do Espírito Santo. Não tem como amar, ser compassivo, ser manso, etc., sem a companhia do Espírito Santo em nós. Eu posso pregar à vontade aqui, mas se ele não agir, não adianta. Para isso também foi necessário o derramamento do Espírito Santo, que nós vemos já logo em Atos 2. Que foi dado àqueles que estavam esperando por ele, também para capacitá-los
para o anúncio da boa nova e que ainda continua capacitando a fim de que os cristãos evangelizem e preguem e vivenciem essa dimensão, a partir do sacrifício de Jesus Cristo. E a nossa relação com Ele pode ser profunda. E temos tudo nas mãos para fazer isso, para viver de uma maneira completamente inundada pelo Espírito Santo de Deus. E isso não significa arrepio na barriga. E sim experimentarmos a sua presença diariamente. E perceber que Ele está em nós, a nos amoldar para ficarmos parecidos com Cristo. Muitas vezes, a gente entende tudo isso, mas não o busca. Peça essa presença, essa companhia indispensável do Consolador, que está ao nosso lado sempre. A gente consegue entender a profundidade disso? O Espírito Santo de Deus está conosco sempre. Ele é imprescindível, por quê? Talvez ainda a gente precise aprofundar um pouco para percebermos que não tem como viver sem o Espírito Santo de Deus, porque Ele é o que convence o homem do pecado. Em João 17, 7 a 11, diz: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Jesus então agiria por meio do Santo Espírito de Deus. E é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. Eu fui convencido por Ele e impulsionado por Ele a crer na palavra do Senhor. Por isso, por causa dele, eu obtive fé, sendo resgatado do poder das trevas para a luz. E nenhum esforço da minha parte fez por merecer esse convencimento dado pelo Espírito Santo de Deus. Segundo Douglas, do Novo Dicionário da Bíblia, a vida, a luz, liberdade e amor do Filho são tomados e aplicados pelo Espírito Santo ao homem, pelo que convencido do seu estado de morte, trevas, escravidão e ódio contra o bem e contra Deus, é refeito por um poder que opera visando a justiça. O homem deve saber que os resultados pessoais, morais e espirituais nele produzidos são obras do Espírito Santo, da sua pessoa, da sua personalidade. É o espírito da adoção que testifica no homem que ele foi transportado para a família da fé, segundo Romanos 8:15, 16, Gálatas 4:6. Ele coloca o selo confirmatório sobre o crente na qualidade do Espírito Santo da promessa. Ele é o Espírito único mediante o qual é conseguido acesso até o Pai através de Cristo. Acesso na reconciliação, na comunhão, principalmente no tocante à oração, porque ele faz intercessão junto ao Pai, segundo Romanos 8:26. Então, ao dar-se por sua própria vontade ao crente, ele se torna a vida espiritual do mesmo, levando-o a conhecer a presença do Cristo ressurreto no íntimo. Ele é o autor, a origem e o orientador do poder para o processo de crescimento espiritual que se prolonga pela vida do crente inteira. E é somente na proporção que o Espírito Santo é a esfera do modo de andar do crente, que somos fortalecidos frente ao pecado. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, o libertador e transformador do pecador, que leva ele a amoldar-se à imagem de Cristo, de acordo com 2 Coríntios 3, 17 a 18. E muito do que eu falo nessa pregação está no Novo Dicionário da Bíblia de Douglas. E ao ser unido a Deus, na comunhão desse Espírito santificador, o homem se conhece numa nova relação com seus irmãos na fé em Cristo.
e entra nos recursos e responsabilidades da comunidade do Espírito Santo. Então não tem como ter espiritualidade sadia e contagiante se você não se sente parte da comunidade de Cristo. Então, o Espírito Santo do Senhor é que te leva à comunidade dos santos. E dessa forma, a Igreja de Cristo na Terra é orientada e desenvolvida através do Espírito Santo de Deus. E eu não me refiro às denominações cristãs, quando falo de igreja, mas a todos os crentes em Deus, unidos em uma só fé, em um só batismo, em um só Senhor. Por isso eu creio numa única e santa, universal igreja cristã, como diz o nosso credo, que não é outra coisa senão a comunidade ou reunião dos santos. Somos todos um só corpo em Cristo, onde Cristo é o cabeça da igreja. Eu creio na comunhão dos santos, que é o que a gente diz no nosso credo, em que o próprio Espírito Santo, que é responsável por essa comunhão, que é dada no amor uns para com os outros, no perdão, na bondade, na mansidão, na misericórdia. O apóstolo Paulo, por diversas vezes, chama os crentes à responsabilidade de viver como nova criatura. Segundo as cartas, Colossenses, Efésios, Romanos, 1 Pedro, a saber que é o Espírito Santo quem santifica o homem. E é importante salientar que o cristão é santo porque Deus perdoa os seus pecados. O mesmo é justificado por Jesus Cristo e convencido do pecado pelo Espírito Santo através da palavra, o qual produz arrependimento, sabendo que a gente continua pecador, mas é santo porque o Espírito Santo santifica e assim Deus o declara. Ele é o Espírito do reino, relegando carnes e bebidas ao seu lugar apropriado e dando prioridade à retidão, à paz, à alegria. Acima de tudo, Ele é a fonte do amor autêntico e santo, que transcende a própria fé e a esperança, e que encabeça a lista de frutos do Espírito Santo, de dons, por sua operação e por sua espontânea vontade. E esses frutos devem ser manifestos na vida de cada um. Pois agora a gente está vivendo em novidade de vida. Somos novas criaturas a partir do sacrifício de Jesus Cristo, da sua justificação, desse processo de santificação, a partir da pessoa do Espírito Santo. Eu creio que quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus, Deus se faz presente em nós. E nós somos templos do Espírito Santo. Porque Ele habita em nós, e quão privilégio é a gente ser agraciado com a presença de Deus através do Espírito Santo em nós. Isso nos faz ser igreja. Eu creio que o Espírito Santo capacita os crentes, dando dons segundo a sua vontade. Os dons que o Espírito Santo concede são vários, mas Ele concede segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Ele é o Espírito único e unificador, e ao distribuir esses dons variados, Ele preocupa-se em manter o vínculo da paz. Apesar de não dever ser apagado por falta de uso, também não deve ser entristecido por motivos de abuso. Vou repetir. Apesar de o Espírito Santo de Deus não dever ser apagado pela falta de uso, ele também não deve ser entristecido por motivo de abuso. E diante de todos os atributos, aspectos da pessoa do Espírito Santo, do que Ele é, da presença indispensável, imprescindível dEle, como podemos não desfrutar, não mergulhar, não experimentar
o viver e o andar no Espírito, será que é tão difícil a gente se molhar um pouco mais? Como fez aquela criança no parque aquático? A companhia do Espírito Santo é imprescindível para uma espiritualidade sadia e contagiante. E não tem como fugir disso. E o desafio para nós, como comunidade luterana da Trindade, é vivermos essas 3 dimensões do Pai Criador, Jesus Justificador e do Espírito Consolador, de uma maneira equilibrada. Mas não esquecermos dessa dimensão do Espírito Santo de Deus por causa do mau uso que tivemos historicamente. É um grande desafio para nós. Porque mergulhar na piscina, que uma vez a gente quase morreu afogado, a gente fica com medo, a gente fica com receio. Semana que vem o Daniel vai falar sobre a presença transformadora do Espírito Santo de Deus. E eu quero deixar no ar essa pergunta. Será que é difícil a gente se molhar um pouco mais? Vamos orar? Pai querido, são tantos os atributos do Teu Santo Espírito, aspectos, que a gente consegue dizer que nós não conseguimos ser igreja, cristãos, sem a presença do Teu Espírito. Os discípulos aguardaram, esperaram o derramamento do Teu Espírito. A promessa foi cumprida. E nós precisamos e queremos desfrutar mais do Teu Santo Espírito que está em nós. Experimentar isso no nosso dia a dia. Vivenciar essa presença. E não tem a ver aqui com arrepios e piruetas, mas tem a ver com transformação de caráter. Tem a ver com ser contagiante. Porque quando o Teu Espírito flui em nós, isso é contagiante. Porque o Teu Santo Espírito nos faz ser parecido com Cristo. E procura nos fazer a imagem de Jesus Cristo, que olha para os outros com um olhar de amor. Que nos faz termos comunhão uns com os outros. Amarmos com tantos frutos, com tantos dons. Senhor, que nós possamos sair daqui com essa coisa no coração, de a gente, durante o nosso dia, durante a nossa semana, não ficar só nesse aspecto intelectual, de que a gente aprendeu mais alguma coisa sobre o Teu Santo Espírito, mas que a gente experimente, vivencie essa presença, essa companhia. E a gente Te agradece pela Tua obra em nós. Amém.